Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, o Godoy 1x. Para resgatar o seu bônus é muito fácil, o link está na descrição do vídeo e, claro, faça aí o seu cadastro. Na hora de realizar o seu depósito, você coloca o nosso cupom para resgatar bônus em dobro. Aproveite, rodada de quinta-feira tem Flamengo de São Paulo contra o Vasco pela Copa de Futebol, né, Júnior, além de Audax e Flamengo. E você pode aproveitar também na Espanha o jogo entre Barcelona e Osasuna, tudo aí na 1xBet. Bom, galera, agora a janela está aberta, né? Oficialmente ali, a janela está aberta, agora no dia 11 de janeiro. Fica mais claro para a gente observar e a gente entender um pouco desses reforços do Flamengo, sobretudo na questão quando a gente fala de jogadores da primeira linha defensiva, né? Zagueiro, lateral, porque o Flamengo já acabou ali confirmando, né, esses nomes. O Spindel falou abertamente sobre isso, o Marcos Braz falou abertamente sobre isso, então fica muito claro e a gente entender esses nomes, né? Passa por Léo Ortiz, passa pelo Vinha, né? O Capixaba ali mais como um plano B, houve realmente ali de fato uma consulta, mas quando a gente está falando, né, dessa de frente, né? O Léo Ortiz e o Vinha tem uma característica particular entre esses dois atletas, ali uma questão de coincidência, e obviamente não é coincidência, porque passa pelo critério tático, passa por uma carência do Flamengo na temporada passada, talvez isso hoje, né, contribua ainda mais para o interesse para essa espécie de jogador. Enfim, vamos falar sobre isso. Tem uma fala também ali do Landim, uma fala recente sobre essa janela, né, sendo aberta agora. Vamos começar até por ele, né, falando aqui, ó, abrindo aspas. Estamos trabalhando, vai começar dia 11 na prática, calma. A janela está aberta até o início de março, tem muitas coisas para fazermos ainda, tem mais de um lateral esquerdo, temos base, uma série de coisas, mas de fato todos sabem que é uma posição que o Flamengo busca, mais um profissional. O que posso falar? Estamos negociando alguns jogadores, vamos ver se chegamos a um acordo ou não. Se chegar, maravilha, se não, teremos outros para procurar. O Flamengo já abertamente já falou de zagueiro, já falou de lateral esquerdo e tal. E aí, galera, é o seguinte, o Léo Ortiz, ele na apresentação do Bragantino treinando separado, é aquilo. O jogador ele influencia diretamente nessa relação. Se o jogador quiser sair, se o jogador externar esse desejo de saída, ele controla grande parte, porque é ele que entra em campo. É ele que acaba criando uma situação. É porque no caso o Red Bull Bragantino, né, é um clube com uma torcida um pouco menor, tal, mas dependendo, você cria a situação que assim, se o jogador tiver inclinado em mudar de clube, inclinado em aceitar uma proposta, é muito difícil para um clube segurar. Ele vai tentar estender ao máximo, estica ao máximo para receber mais, mas já separa, porque nem sempre é legal estar envolvido dentro do grupo, enfim. E é um jogador influente, capitão, né? Mas então, Léo Ortiz, e isso acontece várias vezes, sempre aconteceu no futebol, então o Red Bull Bragantino até o colocando para treinar separado, né? A gente já viu as coisas, já vimos acontecendo coisas parecidas, jogadores inclusive que hoje estão no Flamengo, né? Então, o Léo Ortiz, né, o Flamengo vai tentando ali a sua contratação e tal. O bid saiu recentemente, já tem o Matheus Gonçalves, tá? Além ali da homologação que teve, né, do Davi Luiz, desse vínculo, né, tendo essa renovação, e do Bruno Henrique, agora Matheus Gonçalves também já tem um vínculo ali do Flamengo, não mais estando vinculado ali no bid no Red Bull Bragantino. E aqui eu vou trazer alguns números para vocês, de alguns defensores do Flamengo atuais, né? A gente tem ali Fabrício, tem o Davi Luiz, tem o Pablo, tem o Léo Pereira, tem o número do Léo Ortiz e do Vinha. E a gente vai entender, galera, que foi muito claro que o Flamengo tem mirado em defensores de construção. É isso mesmo. A gente já tem, com algumas terminologias mais recentes do futebol, tem se falado muito sobre o zagueiro de construção, né? O lateral de construção. Aquele papinho de que quem tem que construir, quem tem que criar é a galera da frente, isso aí já ficou em décadas passadas, porque eles são os primeiros construtores. Se até os goleiros precisam saber sair jogando para não rifar essa bola e ajudar no período de construção, o que vamos dizer dos jogadores de linha, né? Então, o zagueiro precisa ter essa intimidade, precisa, entre parênteses, em determinados estilos de jogo. O do Flamengo é aquilo que a gente, né, o que a gente imagina, o que a gente vê, é essa necessidade. É claro que não são todos. O do Flamengo, tanto o lateral quanto o zagueiro. E aí a gente vai trazer alguns números aqui sobre construção de jogo. E o porquê
né? O Flamengo vai tendo esse interesse ali no Léo Ortiz, o porquê o Vinha também tem esse interesse. O Ayrton Lucas já tem uma outra característica, então no caso ali o Flamengo quer dois estilos diferentes para lateral, enfim. Pedi só para você deixar o seu like, deixa a sua curtida, já estava esquecendo. A sua inscrição é muito importante para acompanharmos juntos aqui as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. E que corrobora esses interesses e essa necessidade de defensores de construção com uma carência nítida e clara do Flamengo nas últimas temporadas, não é de agora, a gente já trouxe vários e vários vídeos sobre esse assunto, mas que na temporada passada ainda foi, né, ficou mais claro ainda o quanto é difícil para o Flamengo, né, sair nessa primeira linha ali de construção lá atrás e o quanto isso abreviava a qualidade de jogo do Flamengo e chegava lá na frente, as coisas não chegavam tão claras assim. Eles são os primeiros, não é isso? Então, aqui trazendo para vocês esse número, né, de posse, né, eficácia, passes e tal. Começando pelo Fabrício Bruno, vamos trazer aqui o número inteiro aqui da porcentagem, né, eficácia dele 90% de aproveitamento, passes no próprio meio campo 92%, passes no meio campo adversário 86%, bola longa 59%, lançamentos certeiros 61%. É muito importante a gente sempre ressaltar que essa leitura desses números, elas devem ser balizadas sempre naquilo que a gente viu também dentro de campo, né? Porque o cara pode ter 100% de passe e todos os passes serem para trás. Então é importante a gente também interpretar esses números e lembrarmos do que era condicionado na temporada passada para esses números serem, né, esses que a gente tem lido aqui, beleza? É importante também a gente relembrar isso. Léo Pereira, eficácia é 89%, passe no próprio meio campo 93%, passe no meio campo adversário 83%, a bola longa do Léo Pereira é 61%, são números muito parecidos com o Fabrício Bruno, lançamento certeiro 55%. E aí a gente vai para o Pablo. O Pablo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele atua contra o São Paulo. Tem um momento, um recorte do jogo que ele é assustador. Ainda no primeiro tempo dessa última rodada, uma sequência de 2-3 minutos do Flamengo em que o Pablo erra praticamente todos os passes, assim, muito mal, um passador ruim, não consegue verticalizar o seu jogo. Para o contexto do Flamengo, ele ser um protetor de área, um zagueiro um pouco mais físico, isso equivale a 25% do jogo total do Flamengo. Para o Flamengo é mais importante ter um jogador onde consiga cumprir 75% do jogo e esses 25%, né? É a grande maioria, é ter passe, ter verticalidade. Na grande maioria das vezes, o Pablo, como qualquer outro zagueiro do Flamengo, ele vai precisar mais construir do que desconstruir, porque o jogo é esse, né? O nível do jogo dos adversários e tal pede isso para ele. Aí tem uma questão aqui que é a bola longa dele. A eficácia é 91, passe no próprio meio campo 95, passe no meio campo adversário 83. A bola longa dele é bem abaixo, é 33. O lançamento certeiro é 29. Comparado aos seus outros companheiros, que a gente está falando do Léo Pereira com 61 e 55 e do Fabrício Bruno com 59 e 61, ele tem a metade, é um número abaixo. E o que quando a gente pega o Léo Ortiz, claro que no contexto do Red Bull Bragantino, dentro de uma condição que era muito, né, fomentada pelo seu treinador Pedro Caixinha, o número a gente vê que está mais próximo daquilo que o Flamengo quer, né? Então, por exemplo, o Léo Ortiz 84%, 91% de passes para o próprio meio campo, 76% de passes no meio campo adversário, a bola longa 59%, o lançamento certeiro 64%. Ele era aquele jogador de buscar aquela verticalidade e aqueles passes na diagonal. Tem até alguns números aqui do Léo Ortiz, por exemplo, que eles estão abaixo, por isso que a gente precisa interpretar, porque existe um passe forçado. Ele era praticamente o primeiro, né? A gente trouxe já vídeos anteriores que mostravam, né, até pelo posicionamento e tal. Isso vale também para a lateral esquerda, que o Flamengo tem um lateral, tinha ali, né, o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas, laterais completamente diferentes. E aí você tem o Ayrton Lucas, que tem determinada característica, alguns de seus números mostram isso, e no caso do interesse do Flamengo no Vinha, o Vinha é completamente diferente do Ayrton Lucas. Né, o Ayrton Lucas, muito mais profundidade, ultrapassagem, né, essa verticalidade de conduzir a bola e drible, né, tem essa bola mais esticada, e o Vinha já passa mais por uma construção. Trabalha também um pouquinho mais no meio espaço, né, um jogador que tenta se associar um pouco mais e que, teoricamente, ele dá mais qualidade na saída de bola. Então, por exemplo, aqui o número do Ayrton Lucas, eu acho interessante esse aqui, ó. Eficácia por jogo 88%, passe no próprio meio campo 89%, no meio campo adversário é 81%. É um número considerável, um pouquinho mais abaixo, apesar dele não ter participado tanto assim da construção. E aí tem bola longa 57%, lançamentos certeiros 49%. Então fica claro, e o Flamengo acabou nomeando, né? Então a gente abertamente pode falar sobre esses jogadores, que
essa primeira investida do Flamengo nessa janela que agora abre, né, oficialmente no dia 11, hoje, ela mira em jogadores defensores de construção, talvez para qualificar, e tenha sido um diagnóstico claro e nítido de que todo mundo estava acompanhando os jogos do Flamengo na temporada passada, que nossa, foi brabo, foi muito brabo. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abraço a todos. Tchau, tchau.